Coronel Gerson participou de evento nos Estados Unidos e apresentou o grupo de advogados que levaram à Corte Interamericana mais de 100 denúncias de violações de direitos humanos feitas por Alexandre de Moraes. Esse evento foi montado para vocês entenderem ou talvez tomarem conhecimento de uma situação no Brasil que talvez muitos de nós não tenhamos a exata dimensão. Nós que moramos aqui no sul da Flórida, nós temos a oportunidade de conviver com os cubanos, com os venezuelanos, com os nicaragüenses, com os bolivianos. E eu citei esses 4 povos porque são 4 povos de países que vivem em regimes autoritários. Particularmente os cubanos, eles são muito organizados aqui no sul da Flórida porque já são muitos anos que vivem debaixo de uma ditadura. A Venezuela já tem mais habitantes aqui no sul da Flórida com poder aquisitivo do que até mesmo dentro do próprio país. Grande parte da classe média deixou o país, empresários. Esse fenômeno na Nicarágua foi vivido com o casal que hoje está à frente do país, já indo para 20 anos ininterruptos de governo, e lá houve uma opressão muito grande com a mídia jornalística, com os opositores políticos, e a gente pensava que isso nunca poderia acontecer no Brasil. A verdade é que foi muito rápida a deterioração das instituições e, particularmente, a instrumentalização do poder judiciário para a perseguição política. Isso é uma característica das ditaduras, mas a gente, quando fala com as pessoas aqui no sul da Flórida, quando a gente conversa com os cubanos, com os venezuelanos, eles não acreditam que o Brasil esteja vivendo o que nós estamos vivendo e que vocês hoje vão conhecer um pouquinho. Nós temos aqui os advogados que estão fazendo a defesa de alguns dos presos políticos no Brasil, mas na verdade nós temos vários outros presos políticos que não estão sendo defendidos por esses advogados. Esses advogados aqui hoje estão ligados aos presos do 8 e 9 de janeiro e daqui a pouco eles vão explicar para vocês. Mas nós temos presos políticos hoje ligados a inquéritos e 2 jornalistas vão falar com vocês hoje, 2 jornalistas famosos, que eu tive a honra de conhecê-los ainda na Jovem Pan. Não sou jornalista, eu sei que fui colocado lá num período de necessidade, foi uma situação episódica, mas os 2 são excelentes jornalistas e estão aqui nos Estados Unidos com seus passaportes cassados, contas bloqueadas e o pior, inseridos em um inquérito que eu posso estar inserido sem saber, porque ele segue em segredo, em sigilo. E a grande dificuldade que nós enfrentamos no Brasil hoje é que essa deterioração aconteceu há mais ou menos 4, 5 anos, quando se inicia aquele famigerado inquérito do fim do mundo, pessoas presas, pessoas com seus bens bloqueados, suas contas todas cassadas. Tivemos vários parlamentares censurados e até parlamentares perdendo os seus mandatos, ou seja, numa escalada de autoritarismo que talvez vocês que moram aqui na Flórida não tenham percebido acontecer. E eu faço questão de introduzir agora a primeira apresentação em que nós vamos ter essa ambientação, entender o que está acontecendo, e dizer para vocês que é muito importante que particularmente o povo cristão tenha sensibilidade para o que está acontecendo no país, porque não é uma questão política. Eu tenho falado isso por diversas vezes. A disputa política, por mais suja que seja, ela é uma disputa pelo poder entre homens caídos, homens cheios de falhas, cheios de defeitos. Mas quando essa disputa política, ela atinge pessoas inocentes e pessoas que não estão ligadas a essa disputa política, não têm mandato e que não deveriam sequer estar sendo julgadas lá no Supremo Tribunal Federal, aí a gente começa a perceber que a injustiça é muito triste. Não adianta você ser religioso, não adianta você ter dons, não adianta sequer você entregar todos os seus bens para os pobres, e ainda que você dê o seu próprio corpo para ser queimado, Paulo diz que isso não adianta nada se você não tiver amor.
Mas que tipo de amor é esse? E ele começa a definir, e diz que o amor é paciente, o amor não arde em ciúmes, mas no versículo 6 ele faz uma definição que é a que eu quero deixar com vocês. Paulo diz assim, que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.